Bem-vindos ao Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, patrocinado pelo CREA Paraná. Hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana com os meus colegas aqui do CEAL e falar sobre as atribuições dos conselheiros do CREA. A gente vai começar aqui com um bate-papo. Eu estou aqui com o Roberto Gameiro, muito obrigada pela sua presença, a Natália Stasiak e o Naziel Salustiano. A gente vai conversar sobre atribuições dos conselheiros, quais as atividades que vocês desempenham e, assim, como que a gente pode contribuir tanto para as entidades de classe como para o próprio CREA. Então, eu queria que vocês se apresentassem, falassem quanto tempo que vocês têm já de conselho, cada câmara que vocês participam, né, e quais as atividades que vocês desempenham aqui junto ao Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Bom, começa por mim? Pode ser, sim. Então tá, eu sou o Naziel Salustiano, eu sou engenheiro eletricista e eu trabalho na área de engenharia desde quando eu era adolescente, que eu comecei a trabalhar com projetos elétricos. Entrei como estagiário, nem sabia o que era engenharia na vida, mas aí foi o que me levou a fazer primeiramente um curso técnico e estar atuando como projetista durante todo esse tempo. E posteriormente fiz engenharia elétrica e hoje estou aí como conselheiro aqui representando o CEAL. Você é conselheiro da Câmara de Elétrica. Isso, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Bacana. E você, Natália? Eu sou Natália Stasiak, eu sou engenheira civil, estou no CREA há 2 anos, né? O mandato são 3 anos, então eu estou há 2, entrando para o terceiro. Eu entrei na parte de engenharia em outro setor, né? Antes eu era zootecnista, trabalhava com a parte de frangos de corte. E durante o meu trabalho eu comecei a participar das construções e me interessar e resolvi fazer outra graduação que para mim foi excelente, assim. E aí fiz o curso de engenharia civil e logo nos últimos anos da graduação entrei no clube de engenharia, né? Porque eu vi a atuação dos profissionais, achei muito interessante, comecei a participar. E ali dentro dessa participação foi acontecendo e aconteceu a eleição e virei conselheira, né? Então hoje eu estou na Câmara Especializada de Engenharia Civil e é isso. Bacana. E você, Roberto? Qual o seu tempo de atuação aí como conselheiro e outras atividades representando o CEAL no CREA? Bem, eu sou conselheiro esse meu 6º ano e você tem um mandato de 3 anos. É possível fazer 2 mandatos consecutivos. Eu estou no meu 2º mandato, no final dele, ou seja, dia 31 de dezembro deste ano, né, 2025, é o último dia como conselheiro do CREA. Aí dá oportunidade para que novas pessoas possam estar entrando, né? E sempre é bom que vai oxigenando, né, trazendo novas ideias dentro do CREA. Eu sou engenheiro eletricista. Eu tenho uma empresa de cabeamento estruturado, sou formado também em administração e trabalhava na época na área de informática. Aí, por causa da área de informática, a gente foi mexendo com redes e aí o cabeamento estruturado, aí a necessidade de fazer engenharia, foi quando a gente acabou fazendo, então, engenharia. E assim mesmo, assim que eu terminei, no mês seguinte, eu acho que já estava procurando o CEAL, né? E aí, dentro do CEAL, eu já fui representando aqui e ali, e quando menos percebi, eu já estava lá no CREA, já com o pessoal. Mesmo. Bacana, né? Então, assim, o que que eu queria saber de vocês, assim, o que é o conselheiro, né? Porque a gente fala muito, o conselheiro do CREA, mas qual é a atuação, qual é a contribuição desse conselheiro para as atividades do CREA? Como que cada um de vocês atua nessa função de conselheiro? Bom, o conselheiro, ele é um representante da entidade de classe dentro do sistema e ele atua na sua câmara, na modalidade da sua engenharia, fazendo análise de processos, fazendo relatos de processos dos mais variados, com a finalidade de exigir que as atividades de engenharia sejam feitas por engenheiros habilitados. Então, a principal função dele é nessa fiscalização dessas atividades.
Entendi. E, Natália, como que eu me candidato a conselheiro, né? Então, assim, como o Roberto falou, que está há 6 anos, como que dentro de uma entidade de classe eu me candidato a conselheiro? Como que funciona isso? Existe, quando a gente participa de uma entidade, a gente atua dentro dela, por exemplo, o Roberto atua no CEL há bastante tempo, o Naziel também, eu acho que eu estou há uns 6 anos, mais ou menos. A gente começa a participar das atividades da entidade, a gente começa a perceber que a gente faz parte e faz diferença na sociedade, né? Então, cada um, por exemplo, a gente precisa de alguém para representar o CEAL numa prefeitura, alguma coisa assim. E acaba que os conselhos, eles têm precisam do conselheiro para ser a voz da entidade, ser a voz da população, né, dos profissionais, né? Então, o que que acontece? Dentro da entidade, os conselhos, no caso o CREA, ele abre uma vaga, né? Então, olha, aqui para o CEL a gente tem uma vaga, por exemplo, para engenharia civil, que foi da minha época. E aí eu me candidatei, então tem todo um regramento, tem uma resolução do CONFEA para ser seguido, né, para a entidade seguir. E aí, dentro do estatuto da entidade, a gente analisa quais são os requisitos e veja se eu posso participar, se eu posso me candidatar de acordo com as regras do estatuto de cada entidade. E aí eu me candidato e participo de uma eleição, né? Então, toda essa eleição e toda essa parte de candidatura, ela tem o regramento tanto do estatuto quanto do CONFEA, que tem as duas resoluções sobre isso, tá? Então, basicamente isso. Aí, tendo a eleição, a entidade faz a comunicação para o CREA de quem será o representante, e aí ele é empossado depois da comunicação, né? Bacana. É. Pode falar, complementar, Roberto. O CREA, ele tem duas estruturas bem distintas. De um lado, ele tem a estrutura funcional, são funcionários que eles entram lá a partir de concurso. E tem do outro lado a estrutura de conselheiros, inspetores, que são trabalhadores voluntários, ou seja, Isso. então, eles são eleitos na própria comunidade profissional. Cada conselho tem a sua lei que o cria e que o rege. Então, por exemplo, enquanto no Conselho de Medicina é feita uma chapa onde você elege aquela chapa. Então, eles vêm todos os conselheiros de uma única vez e dali de dentro, depois de eleitos, entre eles se elegem quem é diretor, quem é presidente, troca toda a chapa quando chega o final. Uhum. O CREA é diferente. Ele troca todo ano aproximadamente 1/3 dos conselheiros, Isso. né? E esses conselheiros, eles são atrelados a uma entidade. Então, ou seja, a vaga é da entidade. Então, nesse caso é bem diferente, porque então você transfere a força que rege o CREA para a entidade. Então, aí mostra o quê? A importância do profissional, que hoje, por exemplo, ele olha para o CREA, puxa vida, mas alguma coisa pode ser diferente. Qual é o caminho ideal para que ele pudesse contribuir, para que o CREA possa evoluir? Seria participar de uma entidade. Porque a forma como ele foi criada é ali que esse é o caminho que você pode exercer a melhor influência possível para que o CREA vá se aprimorando. Então, se alguém estiver ouvindo, vou dizer assim, participe de uma entidade. Você é lá que você vai encontrar os mecanismos, o caminho necessário para poder causar as mudanças que você entende que é melhor. Entendi. Eu ia te perguntar justamente isso. Por que, né, a gente entra numa entidade de classe, né? Esse paralelo que você fez de você ter uma chapa, que às vezes as universidades fazem de eleição, é diferente, né? Então, e a vaga é da entidade. Então, a entidade, pelo número de associados, ela tem uma quantidade de vagas, né, Gabriel? Tá correto falar isso? É mais ou menos isso. Ou seja, a princípio, uma entidade, se ela tem um volume mínimo, requisitos mínimos entre eles, é o volume mínimo de profissionais associados, ele tem direito a uma vaga. Então, pelo fato desse volume mínimo, ele não tem muitas pessoas assim que precisaria participar ali. Mas, para conseguir já a partir dali o segundo, aí tem que ter um índice. Entende? Então, aí vai ter que ver, ele tem um número suficiente cuja sua representatividade justifique o segundo conselheiro, aí então abre-se uma vaga para ele e ele passa a ter o segundo conselheiro. Mas é sempre uma vaga atrelada à entidade de classe. Isso daí muda bastante. Eu lembro quando eu cheguei lá, quando às vezes eram coisas mais polêmicas, aí não tinha dúvida, né? Às vezes o pessoal estava explicando, eu já estava aqui no celular até perguntando para o outro conselheiro mais experiente do CEAL,
olha, qual é a posição do CEAL sobre isso? Porque eu estava lá não para defender apenas, ou seja, aquilo que eu acredito que era melhor para a engenharia, mas é sempre do ponto de vista daquela entidade, porque a vaga é dela, né? Então, essa visão é importante que o conselheiro tenha quando ele atua lá dentro. Ah, muito interessante. Porque a gente fica nessa dúvida, né, de como que você vai trabalhar e como que você vai representar. Na verdade, as decisões tomadas dentro da entidade de classe são levadas pelos conselheiros. Eu tenho mais uma pergunta em relação, porque nós, né, do CEAL, temos representatividade em várias câmaras. Então, temos engenheiros mecânicos, eletricistas, engenheiros civis, engenheiros químicos. Então, como a atuação do CEAL é forte, né, nessas câmaras. Praticamente nós temos em todas as câmaras representantes, né, Naziel? Sim, a gente tem representante em praticamente todas as modalidades. Acho que, se eu não me engano, só falta a segurança do trabalho e a agronomia, mas as demais todas têm representante. Tá? E é muito importante, o conselheiro, ele atua dentro da sua câmara, olhando os processos da sua modalidade, mas ele participa também de várias comissões, como a comissão de ética, a comissão de tomada de contas, renovação do terço, onde envolve todas as demais modalidades. Então, um conselheiro de uma modalidade, ele pode verificar processos também de outras modalidades. Na questão de emitir relatórios, de tomar as suas decisões de julgamento das infrações que porventura ele julgar necessário. Bacana. Agora é a pergunta que você já puxou a segunda pergunta, hein? O que faz o conselheiro, né? Então, você falou de infrações, de autuações, de análise de processos, relatórios. Qual que é a atividade? Então, eu sei que mensalmente, a cada 40 dias, vocês têm que participar, têm que fazer reuniões, existe a plenária. Então, qual é o processo, né? Você tem lá um sistema, você recebe processos, como funciona? Sim, os processos são distribuídos para os conselheiros das câmaras, né, os processos das câmaras, da sua modalidade, são distribuídos para os conselheiros daquela câmara. Mas os processos que são de comissões, eles são distribuídos para os integrantes daquela comissão, exatamente, Que daí os é uma membros comissão dela. mista, né? Não é uma comissão Exatamente. só. É uma comissão mista. Então, ele escolhe as comissões que ele vai atuar. Aqui no CEAL a gente tem uma distribuição, a gente combina para que todas as comissões sejam representadas por associados aqui do CEAL, por associados que são conselheiros. Então, ele recebe esses processos, analisa, e aí ele sugere um voto, né? Então, os processos são os mais variados possível, como falta de ART, falta de registro de empresa, isso tudo começando lá na fiscalização. Então, a fiscalização atua, faz o trabalho dela e direciona tudo para os conselheiros para fazer esses relatórios. Mais ou menos isso. Na tua câmara de elétrica, qual o volume de relatórios, de atividades que você tem na atuação? Assim, quantos processos você recebe por mês, assim, só para a gente entender qual que é esse volume, né? A Câmara de Elétrica ela tem menos processos, por exemplo, que a Civil. A Civil, ela por ter um número maior de profissionais registrados, ela tem um volume maior. A Câmara de Elétrica, então, nós somos lá compostos por 24 conselheiros, e assim, na média, eu tenho recebido assim, uns 3 processos por mês. Entendi. E a Natália, que é da Civil. Eu fiquei sabendo que a Civil, assim, tá com um processo, reunião extraordinária, né? Fizeram outras reuniões, então foi um ano bem trabalhado, né? Foi. Pela Civil ter uma quantidade de profissionais muito maior, né, no Paraná, e inclusive no Brasil, a gente recebe muito mais processo, né? Então, qualquer obra irregular, então alguém vai ter uma denúncia, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, o que a gente tem feito no ano de 2025, além das sessões das reuniões da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a gente tem as reuniões extraordinárias, porque a quantidade de processos que a gente tem não é possível em uma manhã, né, que é uma manhã que antecede o dia da plenária, fazer todas as análises e fazer todos os julgamentos, certo? Então, eu tenho em média 4 a 5 processos no mês, quer dizer, por vez, né? 4 a 5 por vez. Então, para a reunião antes da plenária, uns 4 a 5, então no mês dá 10, tá?
Então, o que que a gente faz? A gente recebe esse relatório, esse processo, essa denúncia, analisa ela, vê ela dentro da lei, né? Da lei, dentro da engenharia, dentro das leis de atribuição, do que ela está inserida, e a gente vai olhar dentro da história que está acontecendo, se cabe uma penalidade, se a gente manda para a comissão de ética. Então, quando o processo chega para a Câmara, a gente analisa e vê se vai para alguma outra Câmara, né? Então, para outra comissão. Então, pode ir para a comissão para a segurança do trabalho, pode ir para a ética, e aí depois que essas comissões analisarem esse processo e fizerem toda a parte delas, volta para a Câmara para ser olhado e realmente aí faz ser julgado dentro da Câmara, né? E aí, pela demanda gigantesca que a Câmara de Civil tem, não tem como não fazer reunião extraordinária, né? Não sei como que vai estar para 2026, mas é uma quantidade bem. Você falou de tempo, né? É. Eu fico em média a cada 2 semanas, né, que dá o tempo, uns 2 dias analisando o processo e fazendo relato, tá? Então, tem uma dedicação, uma certa dedicação que, no fim das contas, ela é honorífica, né? Sim, sim, isso é importante a gente falar. Roberto, eu deixei para você a pergunta mais difícil, tá? Lembra, né? O Naziel e a Natália falaram sobre os processos, que recebe o relato e tal, mas é assim, né? É bem tranquilo. Eles fazem o relato, daí chega na reunião, todo mundo acata esse relato, vai para a plenária bem tranquila, é uma coisa assim. Como que funciona? Conta real, entendeu? E a Sim. gente sabe que é bem complexo, não é só você pegar o processo e fazer um relato. Existe uma discussão dentro dessas reuniões também, né? Pede vista e vai, às vezes o processo não é um processo que ele chega numa plenária já tão facilmente, né? O que que você, na tua experiência, o que que você tem observado? Nós temos 3 principais tipos de processo. Um é o processo de fiscalização da profissão, ou seja, então chega lá, você descobre que tem uma determinada obra, e aquela obra está sendo feita por alguém que é habilitado? Se não, né, aí abre-se um processo. Tem o processo na área de educação, que é onde você registra as entidades de ensino e aquele aluno que se forma, ele busca então o seu próprio registro e com atribuições. Eles também abrem esse processo nessa área. Tanto é que é tão importante essa área. As 3 principais áreas, cada uma delas tem um departamento para isso. Existe o DEFIS, que é o Departamento de Fiscalização, tem então o CEAP, né, que é a Comissão na área de ensino, e tem também a parte de ética, né? Então, é quando a gente entende que um profissional ele não agiu com idoneidade, ou mesmo que não havia dolo, mas ele, talvez se ele não obteve o conhecimento que esperava que ele tivesse, ele prejudica a sociedade, aí também é aberto um processo para ele. Então, você tem esses 3 grandes grupos de processos que atuam ali dentro. E cada um deles tem seu rito, na verdade, né? Então, nem sempre ou seja, eu estou explicando porque o rito da ética é diferente do rito, Sim, né, sim. da fiscalização. Então, quando se abre um processo, por exemplo, se for ética, né, você manda ele para a comissão de ética. Olha só, a comissão de ética não julga, mas ela instrui o processo, ou seja, ela procura levantar todas as provas, conversa com o próprio profissional, para entender o que de fato aconteceu. Aí, então, depois disso, eles debatem sobre esse assunto e coloca-se lá o que acredito que aconteceu. Vai para a Câmara. Na Câmara, então, acontece a mesma coisa, quer seja para ética, quer seja para a área de ensino, quer seja fiscalização. Esse processo vai para um relator, que ele, então, pega aquele processo ou que foi Sim. instruído Aquela pela ética, oitiva, toda né? todo Ou então ele pega o que algum assessor colocou alguns dados para ajudar ele, mas é ele quem vai ler, que vai interpretar, e vai dizer, olha, essa fiscalização aqui, esse profissional, nesse contexto, não precisa, ele estava certo, vamos arquivar isso aqui. Ele agiu aqui, esse cara que precisa ser melhor instruído, mas não é algo grave. Ele pode receber uma advertência reservada, ou seja, só ele vai saber que ele recebeu aquela advertência. Pode ser público, pode ser cassado também. Na área de fiscalização, que falta de RT, vai ser uma multa, né? Então não vai ter nem advertência, né? A multa resolve.
Quando o relator propõe a sua proposta lá, o que acontece? As outras pessoas, os outros conselheiros, eles podem discordar ou eles podem apenas querer saber mais informação. Então, tem duas coisas que podem acontecer. Eu peço um destaque. Então, aquele processo, ele vai para uma... Aquela pessoa que pediu destaque pergunta, olha, eu não entendi. Você quer que aconteça isso, mas você verificou isso, 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 isso? Outro vai dizer, olha, eu verifiquei sim, está aqui o tal documento, está aqui tal ação. Ah, obrigado. Então, ele pode se dar por satisfeito, né? E o processo flui, Seguida aí. né? Aham. Ou ele pode fazer o que a gente chama de pedir vista. Ele fala assim, olha, eu acho que isso daí precisa ser melhor analisado. Aí, então, não há votação daquele processo. Aquele processo vai para a pessoa que pediu vistas e ele que vai, então, agora fazer uma segunda relato sobre aquilo lá. Mas acontece de que ele, ao olhar melhor com o tempo em casa, não, o relator principal está certo mesmo. Então, ele chega na próxima reunião e fala, olha, eu sigo com o relator. Ou então, se ele tem conclusões diferentes, ele vai lá e faz o seu relato. Faz um segundo relato no processo. Isso. Né? Exatamente. Não corrige o relato anterior, ele faz um segundo Um relato. segundo relato no Segundo processo. E existe a opção da segunda vistas. Ah, entendi. Então, aí o cara relatou a parte dele e alguém fala assim, olha, mas nenhum de vocês dois acho que está certo. Eu acho que o caminho é um outro. Ele pede vistas, aí está um segundo relato. Se acontecer de ter dois relatos e na hora que vai para o voto, todos eles têm votos contrários, porque é possível, Sim. Isso já tá? aconteceu. Então, aí, quando acontece de que significa o quê? Que a maioria das pessoas não acredita que nenhum dos três é a solução. Aí, então, aquele processo ele volta para o estágio inicial, ele volta para ser novamente distribuído como relato inicial, buscando o quê? Um relato que faz com que aquele grupo de profissionais que é daquela área lá entenda que essa é a melhor situação para E aquele caso. nenhum daqueles 3 relatores entra, né? Seria um quarto relator. Seria um quarto relator. Num processo Exatamente. diferente, ele iniciaria Exatamente. novamente. É interessante, porque, na verdade, dá uma impressão de morosidade, mas é ao contrário. É um cuidado É um com os cuidado. processos, né? Isso, porque também, imagine um processo que ele está caminhando para o cancelamento de um De um registro registro. de um profissional. E se 3 relatores fizeram o relato e a comissão, né, toda a Câmara ainda não está concordando, é porque pode ter alguma coisa sensível ali que pode ser melhor analisada, né? Então, de fato, antes de tomar uma decisão, para não prejudicar o profissional, ele é bem analisado antes, né? Então, tem toda uma legislação em cima disso, né? Sim. Inclusive, quando acontece, por exemplo, de alguém fazer um relato e a pessoa que vai pedir vistas, ele até vai votar na mesma sanção ou no arquivamento, não importa. Mas, se o motivo é diferente, ele tem que sim fazer um relato à parte. Isso. Porque o que quer dizer? Que às vezes a primeira pessoa até escolheu a mesma ação por parte do CREA. Entendi. Mas se o motivo, ele entende que aquele motivo não é motivo válido, olha só, isso pode ir para a justiça comum, e aí então o profissional vai ganhar. Né? E sendo que, na verdade, ele, se for o caso, né, ele talvez não agiu como deveria ter agido. Poderia perder. Se você, então, a segunda vistas, ele dá um argumento melhor, isso daí, então, dá robustez ao processo. Então, não é o fato de você querer pensar diferente ou igual que justifica pedir vista. Você pode até pensar igual em termos de ação final, mas o motivo que leva a isso, se for diferente, a gente instrui que sim, seja feita uma vistas, um relato à parte. Entendi. O importante, Carol, é que se a gente tivesse um processo fácil, né, que todo mundo concordasse, a gente não precisava do conselheiro. Né? Então, a gente precisa de pensamentos divergentes, de pessoas de locais do Paraná inteiro, de fato, para analisar junto uma questão. Então, pensamento igual nunca gera resultado bom. A Verdade. gente precisa de discordância mesmo para fazer todo mundo pensar e fazer o todo ser negociado e chegar num consenso, né? Tudo isso, lógico, baseado em lei, dentro do Código de Processo. Então, essa união dos conselheiros serve para isso. Para discordar mesmo, Sim. né? Então, para sair um resultado bom, tem que ser, às vezes, divergente para a gente pensar e E fazer a cada coisa um melhorar. cada um olhar a legislação de uma forma diferente Isso. também, né?
Não sei se vocês podem falar um pouco sobre isso, mas principalmente da Câmara de Civil, mas que tipo de processo que vocês mais recebem? É até por uma questão de instrução. Às vezes a gente está aqui com um jovem profissional, né, que às vezes não busca uma entidade de classe, não busca entender como é o preenchimento correto de uma RT, ou inicia uma obra de maneira irregular. Qual que é o processo assim de cada um aqui de vocês, assim, que vocês veem com mais frequência? Até por uma questão de instrução. Não sei se vocês podem falar, né? Eu sei que tem processo que não é possível falar. Eu diria que acho que de registro de profissional é o que mais tem, né? Porque que muitas vezes ele sequer até passa para os próprios conselheiros. Ele é o que a gente chama de ad referendum, né? Que aí então o próprio coordenador ele faz isso. Acho que eu esqueci de falar no começo. Eu sou coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica. Então existe uma série de processos que passa da mão do coordenador e do adjunto. Aí eles são todos públicos. Qualquer conselheiro ele pode consultá-lo, né, na próxima O reunião. registro profissional seria, ele terminou a universidade, manda os documentos e se registra. Esse é o processo que vocês mais Isso. têm. Porque, e ele tem que ser um processo, porque o profissional ele faz o curso dele, aí então não é o fato de ele ter feito engenharia elétrica que ele vai ter todas as atribuições. Aquela universidade, aquela faculdade que ele está, se por algum motivo ela escolheu um caminho mais específico, a ênfase específica num determinado setor, mas pode ser que para isso ela teve que dar menos matéria de outras áreas. Então ele pode ter menos atribuição. Entendi. Então é isso que é olhado nesse momento, a hora que ele faz o registro. Que tipo de atribuição você vai dar para ele? E você leva em consideração as matérias que ele Na estudou. elétrica tem nessa questão, né? Tem. Tá tendo também bastante processo de registro de novos cursos, né? Principalmente o EAD, né? E em relação à atividade mesmo, a gente tem processos variados, como falta de ART, falta de registro de pessoa jurídica. Então, o importante que você falou aí sobre orientar os alunos, por exemplo, é que as atividades de engenharia, elas têm que ter um responsável técnico. Então, esse é o principal papel da gente de fiscalizar isso. Então, existem muitos processos que são levados por conta da falta de Da falta de responsabilidade prática. técnica, ou também de exercício ilegal da profissão. Sim, porque às vezes também ele preenche a RT, mas se existem outras atividades, mas ele preenche, por exemplo, com uma única atividade e ele está exercendo outras atividades também. Sim. Às vezes tem a RT, mas a RT também está Uhum. incompleta, né? Isso, tem preenchimento errado de ART, mas o que pega mesmo às vezes é a falta de ART, né? Então não tem ART para Então, aquela a atividade. fiscalização passou numa obra, passou numa atividade, não tinha o profissional habilitado, encaminha para vocês e daí faz. Exatamente. As fiscalizações de rotina, por exemplo, elas vão verificar se tem, por exemplo, numa edificação, se tem ali as ARTs de manutenção dos sistemas. Então, você tem lá SPDA, por exemplo, tem a Uhum. instalação, que é obrigatório ter a manutenção, então se tiver ali tudo documentado, está ok. Se não tiver, então também é feito um processo para cobrar isso aí, né? Na verdade, muitas dessas atividades elas são cobradas através de um comunicado de fiscalização, que acaba nem virando um processo, porque isso é um comunicado de fiscalização, é um documento que só alerta ali o prédio, o síndico, no caso, que está faltando aquela RT, e normalmente ele já regulariza rapidamente. Aí os processos que não são regularizados, daí sim ele acaba chegando nas câmaras. Bacana. Natália, a minha pergunta é também sobre esse processo, mas daí mais específica, porque como eu sou suplente, né, em algumas reuniões eu participei, eu observei muito a questão do CAT, né, do acervo técnico, O né? acervo Então, técnico. eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tenho observado que muitas pessoas têm agido de má fé em relação aos acervos técnicos, principalmente na Câmara da Civil, né? Sim. O acervo técnico, ele é uma certidão que ela é obrigatória em algumas licitações, né? Então, vamos supor que um órgão público precisa fazer uma licitação para uma empresa de recap, por exemplo, tá? E aí, uma das exigências no termo de referência é que algum profissional da empresa tenha uma certidão de acervo técnico de X metros quadrados de recap asfáltico como experiência, né? Então, essa certidão ela vai mostrar a experiência que esse profissional já tem
ou essa empresa tem para fazer aquela atividade. Então, na verdade, a empresa, a entidade pública está fazendo um critério, tá? O que acontece que a gente vê falsificação, né? Quando a empresa ou um profissional que quer participar daquela licitação, ele não tem aquela certidão. Então, ele nunca fez uma RT de recap, mas ele já trabalhou com conservação rodoviária, algum outro tipo que está envolvido. O que passa na cabeça dele? Vou fazer uma RT de algum serviço que eu já participei. Então, vamos supor, tá? Um exemplo hipotético. Eu participei da conservação rodoviária, mas era, sei lá, Capina, e eu vou colocar que eu fiz uma RT aqui de recap asfáltico com a minha empresa, né? Então, ele abre a RT, o CREA, né, registrou a RT, e aí logo depois que ele faz a RT, ou algum tempo depois, ele vai lá e pede o acervo técnico. Então, ele pede para um profissional terceiro, um colega, um amigo, viu, faz um atestado de capacidade técnica para mim, que eu fiz isso daqui, né? Ou mesmo da empresa, vamos supor que ele tem um acordo ali, né, com a empresa que foi feita, só que ele não fez aquele. Não participou daquela Não atividade. participou daquela atividade. Então, tanto o órgão que atestou, né, deu uma informação falsa, e isso acontece bastante, quanto o profissional fez essa informação falsa, e não tem como o conselho, de pronto, né, porque às vezes ele pede emergencialmente, porque ele precisa participar dessa licitação daqui 1 semana, 2 semanas, ele analisar de fato e ir atrás de todas as informações de modo rápido, tá? Então, ele libera essa CAT, mas depois a gente acaba ficando sabendo, né? Então, às vezes tem uma denúncia, ou aí, de fato, o pessoal da fiscalização vai a fundo dessa CAT para perguntar para o órgão se essa atividade foi feita. E o que acontece? Eles ligam ou entram em contato com o órgão fala, não, nunca fizemos essa atividade com essa empresa, com essa pessoa. E aí a gente entra, vai para a ética, porque houve uma falsificação do documento para propiciar que ele participasse de uma licitação e ganhasse indevidamente aquela licitação com um requisito falso. Sim. Ou seja, então ele não tinha esse acervo. Esse acervo, ele não tinha essa experiência e ele começou a participar. Pode ser que dê muito certo, né? Pode ser que ele já tenha alguma experiência, mas pode ser que não. Então acaba que a entidade pública, ela acaba podendo ser prejudicada, né? Então, a gente faz esse tipo de fiscalização. Esse é o problema da CAT. Entendi. Na verdade, todas essas informações são importantes para quem está escutando a gente, porque somente quem é jovem, ou pensa, né, em fazer alguma coisa errada, porque as consequências são grandes, né? Ele pode até perder o registro profissional durante essas atividades, né? Ou durante essa fiscalização e essa análise, né? De não fazer essa documentação. Não é essa a função do conselheiro, né? De sair tirando registro das pessoas, mas é o exercício profissional, né? A gente estava comentando, a gente fez uma prévia, né, da nossa conversa aqui, e o Naziel falou muito sobre isso. Qual é a função do CREA, né, em relação a essas análises que os conselheiros fazem, né, Naziel? Exatamente. É importante ressaltar na questão do profissional que ele está entrando agora no sistema, o recém-formado, porque às vezes ele pensa que, por exemplo, um serviço ele assinar um RT. Não é, ele tem que ter a verdadeira participação. Então a gente fiscaliza isso, ele não pode sair por aí assinando a RT. Caneteiro que a gente exatamente. fala, né? Agora eu sou formado, eu posso assinar projeto, assinar a execução. Mas nem sei onde é, né? Ele tem que efetivamente participar. Então, se ele incorrer nesse erro, ele vai ser punido aí por acobertamento e pode sofrer sanções. Então, é importante abordar esse assunto, principalmente no último ano, nas faculdades, para os formandos, para que eles não caiam nesse erro. Muitos caem, até na questão de que a Natália falou agora há pouco da CAT. Até um tempo atrás, precisava que fizesse laudo da RT, né, para a CAT. Então, muita gente pedia favores, né, assina aqui para mim e tal, o cara ia assinando. Então, não pode ter essa irresponsabilidade. A gente tem que defender a nossa profissão, não podemos manchar a imagem da profissão que a gente atua. Então, o nosso principal papel é isso, você está defendendo, fiscalizando para que a gente tenha valorização das nossas atividades,
agindo dessa forma aí, né? Buscando coibir esses erros que são cometidos. Eu acho que pela fala dos dois, acho que dá para usar um gancho para mostrar o papel da entidade de classe dentro, né, do Desse sistema. processo, Exatamente. sistema. Olha só, então, a CAT, né, seja, a própria RT, ela tem um valor que às vezes é cobrado por isso. E você, quando faz uma obra, você pode ter a RT, por exemplo, de um engenheiro que está trabalhando como corresponsável. Só que para cada um deles é um valor que é cobrado, ou seja, então vai tornando mais caro o serviço. E é aí que acontece com muitas empresas. Eles preferem não colocar aqueles engenheiros que trabalharam como corresponsáveis naquele projeto lá. Por causa desse valor que começa, você vai agregando o profissional no projeto, vai encarecendo. Então, o CEAL, por exemplo, né, acho que o próprio Naziel é um dos arautos dessa necessidade, né, é de que os corresponsáveis, o valor que vai ser cobrado é de 20%, ou seja, o objetivo é o quê? É facilitar o processo para que os novos que estão chegando criem seus próprios acervos. Então, olha só, é a entidade exercendo sua influência dentro do conselho para que o conselho possa tornar-se cada vez mais eficiente, né? Então, por exemplo, um tempo atrás, o Costa Branco, que foi presidente aqui do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, ele fez uma proposta onde o professor teria também a sua anuidade num valor simbólico. Porque o professor que é exclusivo, ele não está fazendo serviço lá no mercado, ele está ensinando. Né? E muitas vezes faz com que ele, então, não tenha o seu registro. Ele, ao não ter seu registro, ele não está inserido, né? Ele não está inserido no sistema. A gente quer que eles participem. Então, olha, é mais uma bandeira que o CEAL tem levantado já há algum tempo, lutado por isso dentro do sistema. Para quê? Para que os professores tenham uma anuidade que seja simbólica, para que ele venha, para que ele participe. Né? Nós precisamos deles. Tá? É importante. Então, só estou querendo mostrar como que são ações que vai acontecendo do CREA e a entidade de classe ela é fundamental. Porque ela já tem vários conselheiros, ela conhece as pessoas que estão lá, sabe, conhece o processo, então ele usa esse processo a fim de fazer as mudanças que são necessárias para, no final, beneficiar quem? Primeiro, a sociedade. Daí, em segundo lugar, né, a profissão. Acho que esse também é um outro ponto que precisa ser ressaltado. Muita gente, às vezes, fica um pouco chateado com o CREA, né, porque a visão Não dele, fiscaliza, não a cobra, visão dele é a sociedade. Mas acontece que a lei que criou os conselhos foi clara. Ele está lá para proteger a sociedade. Então, quando a gente exige que haja um profissional habilitado no serviço, por quê? Porque um profissional habilitado, ele é mais capaz, ele conhece as normas, então o serviço vai ser feito corretamente, o que traz segurança à sociedade. Mas esse é o objetivo. Lógico que aí muitas vezes a gente procura sim agir para valorizar a profissão, né? Mas quando a primeira está totalmente atendida. Por exemplo, tem a fiscalização que acontece mais na área de agronomia. Olha só, você compra fotos de satélite e aí você verifica, você percebe que alguma área trocou a sua plantação. Então eu já sei onde devia ter engenheiros agrônomos que emitiam RT naquela área lá. Aí eu cruzo a georreferência daquela área com a georreferência das RTs. Então eu já consigo saber, essa área aqui tem RT, tem RT. Então eu já fico sabendo só quais são as áreas que não têm RT. Isso permite com que eu fiscalize exatamente só o ponto que precisa. Se algum profissional fala assim, mas eu estou aqui tanto tempo no sistema e nunca ninguém vem me fiscalizar. Porque você faz tudo certo. E a gente consegue perceber que você faz tudo certo. Então não tem necessidade, né? É isso. Se eu mandar um cara fiscalizar o seu serviço lá, eu estou perdendo meu tempo. Ou seja, eu poderia estar fiscalizando um outro lugar que traria benefício tanto ao profissional quanto à sociedade e não fui fiscalizar onde, na verdade, não precisava. Então, os processos de fiscalização são muito mais inteligentes do que as pessoas imaginam. A gente consegue chegar no ponto que precisa. Mais um caso, só que tem a ver muito com o que o Naziel acabou falando. A gente consegue perceber que uma empresa foi criada. Isso é fácil, com os órgãos do governo, e foi criada com tal KNAI. KNAI que tem a ver com relação à engenharia. Eu não fiscalizo nesse momento. Por quê? 90% hoje das nossas empresas, elas morrem nos primeiros 3 anos. Sim. Então, se eu fiscalizar agora, vamos supor que eu tenha 100 empresas.
90 delas vão desaparecer. Se qualquer uma delas que eu fiscalizar, foi perda de tempo, porque elas sequer, né? Vai seguir, né? Então, o que eu faço? Eu não, né? A gente espera 3 anos, aí onde somente 10 daquelas empresas estão ainda no mercado, aí a gente manda um comunicado, que era o que o Naziel falou. O comunicado, ou seja, ele instrui aquela empresa do que ela precisa ter um profissional habilitado, né, registrado na empresa dele. 12% das empresas se regularizam somente com um comunicado. Ou seja, eu não precisei mandar um fiscal ir lá. Entende? Ou seja, foi uma forma barata, né, que eu consegui ajudar com que algumas empresas contratassem o engenheiro no corpo técnico dela. Né? Então, ou seja, então a gente tem várias coisas que são feitas, né, que trazem benefício, né, à sociedade, ajuda o profissional a se colocar, ajuda o profissional a ser valorizado e de forma inteligente. Né? Então, e às vezes as pessoas não veem isso. Por isso que eu acho que eu resolvi contar. Porque, sabe, assim a gente atua e consegue atuar aonde, na verdade, Ninguém está entra no precisando. carro e sai. Vou Isso. fiscalizar a rua tal. Vi um negócio de areia aqui, vou parar aqui. Não é assim que Eu não tinha funciona. parado para pensar essa questão do georreferenciamento da RT. Claro, né? Faz todo sentido. Você pega pelo e vê aquela região e fala, não, essa região está coberta por um número X de RTs. Então, entendo que numa estatística essas obras estão sendo acompanhadas. Isso. Interessante É bem isso, legal. né? É legal É isso. eficiente, né? É. Porque, no fim das contas, o serviço público ele tem que ser eficiente. Então, se o CREA não buscasse essas ferramentas, né, aí a gente poderia ouvir falar, né? Ah, porque o CREA não faz nada. Não. É, O CREA ele é eficiente nas suas fiscalizações, e assim como a polícia, né? Por exemplo, eu não saio como polícia olhando, encontro o gameiro na rua, deixa eu ver se o documento, deixa eu ver se você tá certo. Não é assim, né? Então, eu vejo o gameiro fazendo algo errado, eu vou lá olhar o que ele está fazendo, perguntar para ele o que está acontecendo. Então, o papel do CREA segue a mesma linha, né? É verdade. Tem que ter o indício. Né? Então, Tem você que tem um Isso indício mesmo. de que ali tem uma Isso atividade mesmo. irregular, então Essa é a vamos palavra. fiscalizar. Né? Então, por exemplo, no caso da Civil, além também das fotos, que também é possível, até foi feito um trabalho numa cidade, onde você consegue ver aonde está tendo construção, e você pode fiscalizar lá, mas também é fácil de você ver onde tem movimentação de material de construção na frente, então é fácil de você fiscalizar. E é claro que tudo isso leva, quando você fiscaliza o exercício da atividade profissional, você, além de estar fomentando a profissão, né, porque se não tem ali um profissional, vai se obrigar a que contrate. Então, quer dizer, você está fomentando e está valorizando também a profissão. E, em paralelo, também você já vai puxando a defesa da sociedade, porque você está garantindo que aquele proprietário daquela obra ou aquela atividade, que ele contrate um profissional e que não seja feito ali um trabalho por um leigo. Isso mesmo. Como que vocês se preparam para ser conselheiros? Vocês fazem treinamento, o CREA fornece um treinamento, porque assim, são muitas legislações, né? Muitos estatutos que vocês têm que ler. Como que funciona? Existe um portal, existe um processo aí de treinamento? Olha, Principalmente vocês estão mais experientes, mas os recém-chegados aí, ou as pessoas estão assistindo a gente e falam assim, puxa, eu vou me candidatar, vou lá entrar no CEAL, vou começar a participar porque eu quero ser conselheiro, né? Como que ele se prepara para isso? Quando a gente toma posse, então na primeira reunião que tem, na primeira semana que tem um treinamento, né? Então a gente, ao invés de chegar lá e já ir para uma câmara técnica, existe um treinamento dos conselheiros. E além desse treinamento no primeiro dia, existe um portal dentro do CREA que chama Portal do Conhecimento, que durante a caminhada dos 3 anos, né, são 3 anos prorrogáveis por mais 3, se for eleito novamente, né? Você pode fazer essa caminhada dentro do portal. Então, durante esses anos, você vai fazendo lá os questionários. Então, tem todo um treinamento online do CREA que você consegue
ir fazendo, né? Fazendo mesmo um treinamento do que você está passando, né? E às vezes, por exemplo, eu estou terminando o segundo ano de mandato, do primeiro mandato, eu vou fazendo a trilha do Portal do Conhecimento e tem coisa que, de fato, às vezes eu não vi, ou algum processo que passou na minha mão que na hora eu não entendi direito, foi feito vistas por alguém, e aí eu, né, Uhum. fiquei um pouco na dúvida, e aí ele aparece lá a resolução, qual lei que está abrangida, então ali a gente consegue ter um conhecimento contínuo, né? Então, nosso Bacana. treinamento é contínuo. Né? Porque toda hora parece uma coisa diferente, né? Exatamente, é contínuo e o conselheiro, ele tem que estar atento às mudanças, novas resoluções que vão surgindo, ele tem que estar acompanhando e a gente participa de muitas palestras que são realizadas dentro do sistema, tanto na ética quanto dentro das câmaras. A gente sempre tem a gente tem uma Reciclagem, né? exatamente, a gente tem uma assessoria que está atenta, pelo menos na nossa câmara, às mudanças de resoluções, então são todas repassadas. É claro que o conselheiro ele tem que ser dedicado também a isso, ele não pode cruzar os braços e achar que ele sabe tudo, então as coisas vão mudando, as resoluções vão surgindo e ele vai acompanhando isso. Então, o conselheiro, ele tem que, apesar de ser um trabalho honorífico, se ele entrar para conselheiro, ele tem que vestir a camisa e se dedicar para essa função. Sim, eu queria aproveitar, né, já agradecendo que a gente já vai finalizar aqui o nosso podcast, mas antes de finalizar, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, né, sobre o que vocês, como que um conselho do conselheiro, um conselho do conselho para quem quer participar, para quem gostou, né, dessa atividade, quer estar mais por dentro dos assuntos. Então, eu queria que cada um de vocês fizesse um comentário final aí sobre o nosso podcast. Olha, como eu falei agora nessa última fala, então, a pessoa que quer ser conselheiro, primeiro de tudo, ele vai ter que conciliar o trabalho dele com o trabalho de conselheiro. E o trabalho de conselheiro, ele não é remunerado. Então, ele tem que colocar isso em mente. E ele tem que se dedicar. Então, não adianta ele, vou lá ser conselheiro, mas vou continuar fazendo minha atividade e aquilo lá deixar em segundo plano. Não, você tem que dividir as suas atividades e é importante que você seja um engenheiro atuante que está na sua atividade, né, no dia a dia, e de ser conselheiro, porque às vezes tem o lado oposto também, né, que às vezes a pessoa, não estou mais trabalhando com isso, então também não vou me Existe um dedicar. contraponto, né, o que ela Exatamente. consegue Então fazer, você né? tem que entender que você vai estar prestando um serviço relevante e importante para a sua profissão, tanto para fomentar quanto para valorizar, mas a coletividade. Você não pode pensar em você mesmo, você tem que pensar na coletividade, na sua modalidade. Bacana. Exatamente. Eu vejo que participar do conselho, né, a pessoa que está com vontade, é o que você tinha falado antes. Quando eu vejo alguma atividade que eu não estou contente, né, então, quando ao invés de eu apenas criticar, né, de falar, aquele conselho é ruim, o povo não faz nada, e você, o que que você faz, né? Então, a minha atuação, por exemplo, foi nesse sentido. Eu posso contribuir com a sociedade, eu gosto do coletivo, então eu gosto de atuar com pessoas para fazer as coisas funcionarem, para mudar a minha ideia também, tirar minha concepção, às vezes, travada de alguma coisa, e entrar no conselho de forma a ajudar a mudança também, não exigir que ela aconteça, né? Porque aí a gente vai estar com um pensamento muito rígido, mas conhecer as pessoas, conhecer o sistema, para aí falar, ali eu posso sugerir tal coisa, né? Então, a nossa atuação, nós somos agentes também de mudança e agentes também de absorção do conhecimento, né? Do que está acontecendo no conselho. Às vezes eu tenho algo que eu não tinha conhecimento, talvez eu julgava, vou saber como essa questão funciona. Então, eu acredito que participar do conselho é abrir a cabeça mesmo, como o Naziel falou, participar e tentar ser agente de alguma mudança. Então, se hoje em dia alguém fala para mim, o que que o conselheiro fala? Então, vem aqui, vamos sentar que eu vou te explicar, porque o que que a gente faz. Se você quiser, vamos lá pro
para uma entidade. Então, vamos para o CEAL, que a gente precisa da renovação, né? Hoje em dia, o que a gente também tem o CEAL Jovem, para começar a preparar os profissionais, caso eles queiram participar do conselho em algum momento, a gente tem a renovação do terço, que a gente chama, que é fazer, de fato, os conselheiros que já foram, por exemplo, eu, o Gameiro, o Naziel, uma hora a gente vai acabar nosso mandato e a gente precisa de uma renovação. Então, quando a gente prepara novos profissionais para participar do conselho, novos conselheiros, a gente está contribuindo para a sociedade. Muito bem. E você, Gamero? Só palavra final sobre... Já que você está indo para os seus últimos dias de mandato de conselheiro. Eu vou um pouco na linha que os dois falaram, né? Um pouco de treinamento. Lógico, o CREA ele tem bastante treinamento para o conselheiro novo. Mas, se você vem e hoje trabalha dentro só do clube de engenharia, aí daqui a pouco você vai ser inspetor. Ou seja, então um crescimento natural já prepara ele para poder chegar lá e atuar de uma forma melhor. Eu acho que uma das coisas é servir numa entidade de classe. Aí, para quem já está lá dentro, já entrou, está entrando agora, eu diria o seguinte: não se apegue. Aquilo lá, eu estou saindo, às vezes a gente pensa assim, poxa vida, né, agora eu não vou participar do ano que vem disso, eu não vou participar do ano que vem daquilo. Esquece isso daí. Né? E quando a gente tem que estar assim, se dedicado, como o Naziel falou, mas não se apegar ao ponto de estar preocupado se eu fizer isso pode me prejudicar a minha imagem. Eu nunca pensei assim, isso aqui é o certo, é o certo. Isso aqui pode me prejudicar aqui, não importa, é o certo. Né? Então, eu sempre me pautei por isso daí. Né? Então, faça-se aquilo que você entende que é o certo para a engenharia, né? Que é o certo para proteger a sociedade, que é o certo para potencializar a profissão. Então, o que eu diria é isso aí, não se apegue do ponto de vista pessoal àquilo lá, mas dar o seu melhor e servir em qualquer lugar. Né? Hoje eu não tenho uma vaga hoje, talvez, para você lá como conselheiro, mas se você entrar numa entidade, seja ela qual for, e você atuar lá dentro de uma forma, assim, com desejo de servir a profissão e a sociedade, essa oportunidade vai vir naturalmente. E aí você vai fazer muito melhor, porque você galgou degrau a degrau para chegar lá. Quando chegar lá, você está, inclusive, muito mais preparado para servir dentro do CREA. Muito bem, gente. Obrigado pela participação. Eu acho que foi muito interessante e deixou muito claro esse papel do conselheiro e a importância dele dentro da entidade de classe e como um representante do CREA, né? Queria agradecer a todos. Esse foi o Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, e aguarde os novos episódios dessas nossas discussões aqui dentro do CEAL.